sétimo ano, nós vamos estar voltando a revisar um pouco sobre números inteiros e sobre na reta numérica. Esse conteúdo a gente tinha visto assim que a gente começou a quarentena. Acho que com 2, 3 semanas eu falei sobre números inteiros. Mas aí, a pedido da Secretaria de Educação, todos os professores do sétimo ano vão estar reforçando esse assunto, certo? Então, para começo de conversa, nos anos anteriores, nós estudamos as sequências dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Ou seja, a reticência representa que tem uma continuação, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Essa sequência é formada pelo zero e pelos números inteiros. Também podemos escrever a sequência dos números inteiros negativos. Então, os números inteiros, se a gente observar, a gente escreve eles no sentido contrário, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Quando a gente junta essa primeira sequência dos números naturais com os números inteiros negativos, nós temos a sequência dos números inteiros, que aqui está representado, certo? Então, essa sequência, temos o ponto central aqui, 0, e vai aumentando, 1, 2, 3, 4. Então, no sentido para cá é de aumento. No sentido contrário, a gente está diminuindo. Ou seja, quanto mais for à direita, o número é considerado maior. Quanto mais à esquerda, o número é considerado menor. Então a gente observa como pode representar os números na reta numérica, certo? Essa setinha aqui indica que os números inteiros continuam infinitamente no sentido negativo, assim como essa diz que eles continuam infinitamente no sentido positivo. As marcações de distância sempre tem que ter a mesma unidade, ou seja, tem que ter distâncias iguais. Então, como eu falei antes, o sentido para a esquerda é o sentido negativo, o sentido para a direita é o sentido positivo. Temos ainda aqui a ideia de antecessor, de sucessor. Então, por exemplo, quando eu pego um número qualquer, o antecessor é quem está à esquerda e o sucessor está à direita, certo? Então, qualquer número que eu pegar aqui na reta, então se eu pegar o 6, o antecessor é 5 e o sucessor vai ser o número 7, certo? Independente da posição, o antecessor está localizado à esquerda e o sucessor à direita. A gente também viu um pouco sobre distância na reta numérica. Então, por exemplo, aqui nessa figura nós temos que o menos 5 está a 5 unidades de distância de que número? Do zero. O 3 está a 3 unidades de distância de quem? Do zero. Então, o zero, a gente considera o zero como a origem, certo? De onde os pontos vão aumentando para a direita e diminuindo para a esquerda. Então, sabendo disso, a gente tem a ideia de módulo e valor absoluto. Então, quando a gente fala o módulo, é a distância para o zero. Então, a distância de menos 5 para 0 vai ser 5. A distância do 3 positivo para o 0 vai ser 3. E módulo, gente, a gente usa essas duas barrinhas, certo? Tá aqui, ó. Quando eu tenho essa expressão, eu quero dizer o módulo de menos 5 é 5.
Aqui eu quero dizer também a mesma coisa. O módulo de 3 é 3. Aqui nós temos outros exemplos. Então, o módulo de menos 10 vai ser quanto? 10. O módulo de 2, 2. O módulo de 0 é 0. O módulo de menos 7 é 7. De modo geral, módulo a gente vai escrever o número sem o sinal, ou de positivo ou de negativo. Também dessas ideias de módulo, nós temos a ideia de números opostos e números simétricos, que são a mesma coisa, oposto ou simétrico. Então, quando eu pego o número 5 e menos 5, eles são o quê? Opostos, porque um está à direita de 0, 5 unidades, e o outro está à esquerda de 0 em 5 unidades, certo? Mas eles são opostos. Agora vamos para a parte de comparação de números inteiros. Quando eu quero comparar, eu quero relacionar eles, certo? Então aqui, ó, vindo para a parte mais objetiva, lembrando que esse conteúdo está no livro de vocês, na página 45. Então quando eu estou fazendo a comparação, eu vou fazer nesse sentido aqui, ó. Menos 4 está à esquerda de menos 2, ou seja, menos 4 é menor que menos 2. Novamente aqui, ó, menos 4 está à esquerda de 7, ou seja, menos 4 é menor do que 7. Embaixo eu tenho na linguagem matemática, certo? Ó, menos 4 menor que menos 2 e menos 2 maior que menos 4. Aqui também, ó, menos 4. Esse símbolo é menor que 7 e 7 maior que menos 4. Continuando, ó, menos 2 está à esquerda de 7, logo, menos 2 é menor do que 7. Então, eu quero que vocês observem essas regrinhas aqui, ó. Ao comparar dois números inteiros na reta numérica, temos que, em primeiro lugar, se for positivo e outro negativo, o menor será o negativo. Então, por exemplo, eu quero comparar 5 e menos 3. Então, menos 3 vai ser o menor. Se eu comparar 2 e menos 10, menos 10 vai ser o menor. Certo? Isso quando eu estou comparando. É a primeira parte da regra. A segunda diz, se ambos forem negativos, o menor é representado mais distante da origem. Então, por exemplo, eu tenho menos 2 e menos 5. Quem é mais distante do zero? O 5. Logo o 5 ele vai ser o quê? Menor. Certo? Em relação ao 2. Eu posso ter também, por exemplo, menos 4 e menos 2. Quem está mais distante do zero? Já que ambos são negativos, o menor é o que está mais distante do zero, então 4 vai ser menor. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte de comparação. E o terceiro ponto, se ambos forem positivos, o menor é representado mais próximo da origem. Então, por exemplo, 7 e 10. Quem é menor? 7, está mais perto de 0. 20 e 50. Quem é menor? 20, porque o 20 está mais perto de 0. Então, só lembrando, vocês vão utilizar para comparar essas três regrinhas. Na próxima semana, nós vamos estar continuando a partir das operações com números inteiros, certo? Então, eu espero que vocês dêem uma estudada nessas páginas e realizem a atividade semanal.